E aí, pessoal? Bem-vindos ao Olhos Fechados. Relaxe, apague as luzes, feche os olhos e deixa eu te contar essa história. Antes que você pegue no sono, me conta, de onde você está me escutando? Gosto de saber até onde minha voz consegue chegar. Ashfield era uma cidade comum, das que pareciam dormitar sob o sol americano. Mas ninguém imaginava que a vida ali estava prestes a ser virada do avesso. Um cientista renomado, conhecido mundialmente por suas descobertas, havia finalmente alcançado o impossível. Descobriu a cura para o câncer. Tudo para salvar sua esposa, que sofria com a doença que ninguém conseguia curar. Ele estudou, pesquisou e gastou tudo o que tinha para alcançar aquela vitória que parecia impossível. Mas havia um problema: faltavam recursos. Ele tentou apresentar sua descoberta, procurar investidores e apoio, mas a indústria farmacêutica se recusou a investir. Alegavam que o câncer dava mais dinheiro enquanto fosse tratado, não curado. A ganância do mundo, que via a dor como lucro, o encheu de raiva. Sentiu-se traído pela própria humanidade. A dor e a frustração o consumiram. Ele não apenas perdeu a pessoa que amava, sentiu-se traído pelo mundo inteiro. Foi aí que decidiu brincar de Deus. Com seus conhecimentos e loucura, reviveu as células mortas da esposa, trazendo-a de volta. Mas ela não era mais humana. A mulher que ele amava transformou-se em algo que rosna, se contorce e olha com olhos vazios, um reflexo da morte que ele desafiara. Ele a manteve em casa, amarrada pelo pé, conversando com ela como se ainda houvesse uma alma dentro daquele corpo. Fascinado, observava cada movimento, cada som que ela emitia, incapaz de se separar do que havia criado, mesmo sabendo que não poderia mais chamá-la de esposa. Um dia, ele foi tomar banho, deixando o bebê deles dormindo no berço. Mas a inquietação do zumbi cresceu demais. Ela começou a se mexer com tanta força que o pé dela quebrou. Silenciosa, rastejou pela casa até chegar ao berço. O bebê começou a chorar. Ele olhou, e a visão que encontrou congelou sua mente. Sua esposa, agora um monstro, avançava sobre o próprio filho. Ela o atacou, e o pai assistiu horrorizado enquanto via a própria criança ser consumida pelo que um dia amou. Ela o olhou então, como se quisesse alcançá-lo, e naquele instante ele percebeu a profundidade de sua loucura e o peso de seu experimento. Desesperado, pegou uma tesoura e perfurou o olho dela, tentando deter o horror. Sentou-se no chão, exausto e quebrado, e começou a chorar copiosamente. O silêncio que se seguiu ao choro do cientista era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo som distante do vento passando pelas frestas das janelas. Ele permanecia sentado no chão, o corpo encolhido, os olhos marejados e a respiração irregular, tentando compreender o que havia feito. Cada vez que olhava para a esposa zumbi, sentia uma mistura de horror e fascínio. Aquela criatura era a extensão da sua própria mente perturbada, a prova viva de que ele havia cruzado limites que nenhum homem deveria atravessar. As paredes da casa pareciam se fechar ao seu redor, como se o próprio espaço quisesse prendê-lo com o peso de sua culpa. Ele pensava no bebê, na inocência destruída e a lembrança daquele som. O choro frágil que agora recuava em sua mente não o deixava. Um sentimento de arrependimento e desespero se misturava à raiva contra o mundo que o havia negado, contra a indústria que lucrava com a doença que agora ele sabia que podia curar, e contra si mesmo,
por não ter conseguido salvar a única pessoa que realmente importava. Ainda assim, havia algo dentro dele que não queria abandonar a esposa zumbi, mesmo naquela forma monstruosa. Ele se levantou lentamente, apoiando-se nas paredes, e observou. Cada rosnado, cada movimento involuntário dela parecia lembrar o amor que ele perdera. E, no fundo, ele sabia que sua própria vida, sua sanidade, estavam completamente comprometidas. Enquanto permanecia ali, sozinho, entre a loucura e a dor, algo dentro dele começou a mudar. Não era apenas desespero, era uma força sombria, um desejo de controlar, de continuar experimentando, de desafiar o mundo que o havia traído. Ele olhou para o zumbi que antes fora sua esposa, e por um instante uma centelha de fascínio voltou a brilhar em seus olhos. Ele havia criado algo que a humanidade jamais compreenderia, algo que unia a morte e a vida de maneira perversa, e agora estava sozinho para decidir o que fazer com aquele poder terrível. Sentado no chão, respirando com dificuldade, ele chorava, mas seus pensamentos já começavam a se organizar em planos que desafiariam a própria sanidade. Ashfield nunca mais seria a mesma, e ele sabia que, de alguma forma, aquele horror recém-criado ainda estava apenas começando. A paranoia tomou conta dele como uma febre silenciosa. Lentamente, o cientista se levantou do chão, as pernas trêmulas, a mente girando em pensamentos desconexos. Seus olhos já não tinham o mesmo brilho de antes. Havia algo quebrado ali, algo que não voltaria ao lugar. Ele foi até a cozinha, pegou um saco de lixo grande e resistente. Com cuidado quase ritualístico, colocou o corpo da esposa zumbi dentro do saco, como se ainda houvesse respeito naquele gesto. Amarrou-o com força. Arrastou o volume pesado até o carro, abriu o porta-malas e o empurrou para dentro. Fechou com força. Entrou no carro e começou a dirigir. Não sabia exatamente para onde ia, apenas sentia que precisava tirá-la dali, enterrá-la longe, apagar aquele capítulo. Enquanto dirigia pelas ruas de Ashfield, algo dentro dele começou a mudar. Ele olhava a cidade de uma forma diferente, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Viu um homem arrancar a bolsa de uma mulher na calçada, ouviu o grito, viu a polícia chegar tarde demais, não sentiu nada, seguiu dirigindo. Mais à frente, um mendigo estendia a mão pedindo esmola, ignorado por todos que passavam apressados, desviando o olhar. Um motoqueiro passou rápido demais, bateu o retrovisor de um carro parado. O dono do carro saiu furioso, gritando, xingando, quase partindo para cima do rapaz. Ele observava tudo em silêncio, como um espectador distante. Cada cena parecia confirmar algo que crescia dentro dele. A podridão do ser humano estava em toda a parte. Egoísmo, violência, indiferença. Ele pensou em tudo que dedicara da própria vida à ciência, aos remédios, às crianças, à tentativa de salvar pessoas que sequer se importavam umas com as outras. Pensou na esposa. Pensou que ela não havia morrido apenas por causa da doença, mas por causa da ganância, do egoísmo de um mundo que lucra com a dor. Chegou a um terreno afastado, vazio, silencioso. Abriu o porta-malas, puxou o saco e começou a cavar com as próprias mãos, sujando-se de terra. Respirando pesado, enterrou o corpo ali sem cerimônia, sem despedida. Apenas fechou o buraco, olhou por alguns segundos para a terra remexida e foi embora. No caminho de volta não sentia tristeza. Sentia algo novo, um ódio frio, calculado. Ao chegar em casa, ligou a televisão. Propagandas tomavam a tela. Carros de luxo, casas perfeitas, roupas caras, sorrisos falsos. Dinheiro, status, aparência, tudo girava em torno disso. Ele riu baixo.
Um riso sem alegria. Pensou que o mundo só funcionava movido pela ganância. Que o ser humano era a verdadeira doença do planeta. Lembrou-se das vidas que tentou salvar. Das crianças inocentes, e algo se distorceu dentro dele. A linha entre moral e loucura desapareceu. Eu vivi para salvar vidas inocentes, murmurou olhando para a própria imagem refletida na tela apagada da televisão. Seus olhos escureceram. Agora eu vou viver para acabar com vidas de inocentes. Ele pensava no próximo passo, do que iria testar primeiro. Lembrou-se do mendigo que vira dias atrás, sentado na rua pedindo esmolas, ignorado por todos que passavam apressados, desviando o olhar. Uma ideia começou a se formar em sua mente distorcida. Saiu de casa, pegou o carro e dirigiu até o bairro onde o homem costumava estar. Parou a uma boa distância, como se fosse apenas mais um transeunte, e começou a caminhar. Quando o mendigo falou: "Boa noite, senhor. Tem uma moeda?" Ele olhou para ele e sorriu, com aquela expressão calma e calculista. "Nossa, meu amigo, não tenho nada aqui no momento", disse ele. O mendigo apenas acenou e começou a se afastar, mas o cientista o chamou. "Espera aí. Desculpa, mas você é muito parecido com o meu falecido pai." O mendigo olhou surpreso. "É sério? Então seu pai estava na pior mesmo?" "Sim, ele bebia muito", respondeu o cientista. "Olha só, moro sozinho. Tenho pizza, cerveja lá em casa. Quer vir? Tomar um banho, comer uma pizza? Vou fazer isso porque me lembrei do seu semblante, da semelhança com o meu pai." O mendigo hesitou, mas acabou aceitando. Subiu para tomar banho enquanto o cientista preparava a pizza, colocando um pedaço na mesa e adicionando o elemento X na cerveja. Depois do banho, o mendigo veio para a sala. "Nossa, amigo, obrigado pelo banho. Faz tempo que não tomava banho", disse ele aliviado. O cientista deu uma risada baixa e sombria. "Eu percebi. Fazia tempo que você não tomava banho. Vamos comer." O mendigo sentou-se, começou a comer e beber a cerveja enquanto conversava com o cientista. "Então, você mora sozinho?" "Eu era casado, ela se foi", respondeu o cientista. "Que pena", suspirou o mendigo. Enquanto comia, reparou em um quadro na parede. Uma foto do cientista jovem com um homem mais velho. "O cara ali na foto é seu pai?" perguntou. "Sim", respondeu o cientista. "Nossa, ele não é parecido comigo. Você falou que seu pai era parecido comigo." O cientista deu uma risada sombria, os olhos brilhando de malícia. "Acredite se quiser, mas você vai ficar parecido com ele daqui a pouco." "Tá doido, cara? O que você tá falando? Por quê?" perguntou o mendigo, assustado, levantando-se e tentando sair da casa. "Porque ele está morto, e você daqui a pouco também vai morrer", respondeu o cientista. Antes que pudesse reagir, o elemento X começou a fazer efeito. O mendigo caiu no chão, contorcendo-se, batendo-se e emitindo sons estranhos. Em poucos segundos, estava transformado em um zumbi, pronto para atacar. "Então, dá para infectar as pessoas oralmente", murmurou o cientista, entre risadas sombrias, como se estivesse testando o mundo inteiro em sua mente. Ele pensava no próximo passo, em espalhar o poder do elemento X para a cidade inteira, imaginando o caos que poderia criar. O riso voltou, alto, sombrio, frio e cruel. O mendigo já não era mais um homem. Transformado em zumbi, começou a se arrastar lentamente em direção ao cientista, rosnando, os olhos vazios, o corpo desajeitado. O cientista recuou alguns passos, observando a criatura como quem analisa um experimento bem-sucedido. Pegou um taco de beisebol encostado na parede e, sem hesitar, desferiu vários golpes.
O zumbi caiu no chão, imóvel. Estava morto. O cientista começou a rir. Uma risada alta, nervosa, quase infantil. Eu avisei. Falei que você ia ficar parecido com meu falecido pai, disse ainda rindo, olhando para o corpo no chão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Caminhava pela casa, pensava, repassava tudo o que tinha visto, tudo o que tinha criado. Pensava em Ashfield. Pensava nas pessoas. Pensava em como enfrentaria a cidade inteira. Horas depois, já no banheiro, enquanto a água escorria pelo seu corpo, algo estalou em sua mente. Seus olhos se abriram de repente. É isso, murmurou. A água. Ele desligou o chuveiro, saiu apressado, ainda molhado, com um sorriso surgindo lentamente no rosto. A água da cidade. Todo mundo bebe, todo mundo confia. Sem perder tempo, pegou o telefone e ligou para o prefeito. Alô? Atendeu o prefeito. Prefeito, tudo bem? Aqui é o doutor, disse ele com a voz calma, controlada. Doutor, como vai? Tudo bem. Escuta, lembra daquele problema que a cidade estava tendo com a água? Sim, claro. A água estava suja, a população reclamou bastante. O cientista respirou fundo, como se estivesse oferecendo um presente. Então, eu tenho a solução. Desenvolvi um sistema simples e barato para limpar a água. Um produto que elimina todas as impurezas e bactérias sem gastar muito dinheiro. Do outro lado da linha, o prefeito se empolgou. Sério? Isso é genial. Você desenvolveu isso mesmo? Desenvolvi sim. Me manda um protótipo. Preciso ver isso pessoalmente. Claro, amanhã mesmo eu passo aí. Eles desligaram. O cientista ficou parado, segurando o telefone por alguns segundos. Depois começou a rir de novo. Uma risada baixa, cruel. O protótipo vai limpar a água, disse para si mesma. Mas depois que você aprovar o projeto, aí sim eu mando o elemento X. Ele caminhou pela casa, os olhos brilhando, a mente tomada pela certeza de que tinha encontrado o caminho perfeito. Assim eu consigo infectar a cidade inteira, sussurrou antes de cair em outra gargalhada. O cientista deixava Ashfield para trás quando o carro começou a falhar. Primeiro, um engasgo leve, depois outro, até que o motor morreu de vez, no meio da estrada de terra. O silêncio que se seguiu foi desconfortável demais. Ele tentou dar partida. Nada. Saiu do carro, olhou em volta. Apenas campos vazios, cercas antigas e o sol descendo lentamente. Pegou a mochila, os poucos galões de água limpa e começou a andar. Andou por horas. O suor escorria pelo rosto, as pernas doíam, mas ele continuava. Foi então que ouviu o barulho. Rodinhas rangendo. Uma carroça surgia ao longe, puxada por um cavalo magro. Um rapaz jovem conduzia, o rosto cansado, mas atento. Quando se aproximou, diminuiu o passo. Oi, amigo, tá precisando de ajuda? Perguntou o camponês. O cientista levantou o olhar, avaliando-o por alguns segundos antes de responder. Sim, meu carro quebrou. Sobe aí na carroça. Essa estrada não perdoa ninguém a pé. Ele subiu. A madeira gia sob o peso dos dois. Tô vindo da cidade, disse o camponês, balançando a cabeça. Nossa, acho que o mundo tá acabando. Tem muito zumbi na rua, gente sendo comida viva, tudo destruído. O cientista respirou fundo. O mundo tá virado. O camponês olhou de lado.
Como é seu nome? Doutor James, respondeu com a voz firme. Doutor? O rapaz estranhou. E o que um doutor estava sozinho naquela estrada? Lugar nenhum estava seguro, disse James. Pavorindo dos zumbis, perdi minha família. Não era mentira. Pelo menos não totalmente. O rapaz abaixou a cabeça. Que droga! Eu sinto muito. Meu nome é João. Para onde você está indo, João? Perguntou James. Para minha fazenda. Fica um pouco afastada. Lá ainda está tranquilo. Se quiser, pode ficar um tempo, até essa loucura acabar. James olhou o horizonte. Pensou nos galões de água, no que ainda carregava na mochila, nos planos que ainda não tinham terminado. Eu agradeço, respondeu. Só até as coisas se acalmarem. Eles seguiram em silêncio por boa parte do caminho. Quando chegaram à fazenda, o céu já começava a escurecer. Uma casa simples, cercada por plantações e alguns animais. Assim que a carroça parou, uma mulher saiu apressada da casa. João, disse ela aflita, você demorou. Eu estava preocupada. O rádio está falando que a cidade está cheia de zumbi. Ela parou ao ver James. Quem é ele? É o James, respondeu João. Encontrei ele na estrada. O carro quebrou. A mulher forçou um sorriso educado. Prazer, eu sou a Ana. James assentiu com a cabeça. Prazer. A mulher forçou um sorriso educado. Oi, tudo bem? Nesse momento, os moradores desceram da parte de cima da casa para receber James. João respirou fundo e começou a apresentar todos. Então, James, essa é minha esposa, Alice. Esse é o irmão dela, Felipe. E essa é a esposa do Felipe, a Ana. Aquele senhor na cadeira de rodas é o Oliveira. Ele é o dono da fazenda e pai da minha esposa. Esses dois são meus filhos, Riquelme e Kelly. James olhou ao redor. Nossa, que família grande. João tentou quebrar o clima. Entra, vamos comer. Você deve estar com fome. Todos se sentaram à mesa. Enquanto comiam, James tentava esconder passado. Tudo o que tinha feito, tudo o que tinha causado. Depois de alguns minutos, ele falou. Eu era médico. Todos pararam. Minha esposa foi infectada. Depois, meu filho. Eu tive que matar ela. Ela já era um zumbi. O silêncio caiu pesado. Alice levou a mão à boca. Ana abaixou a cabeça. As crianças ficaram quietas. Eu não aguentei ficar na cidade. Todo mundo estava virando zumbi. Saí correndo, sem olhar para trás. Foi aí que encontrei João na estrada. Felipe respirou fundo. Mas como isso começou? João balançou a cabeça. A gente não sabe. Foi do nada. Uma pessoa mordendo a outra. Virou uma pandemia generalizada. O James olhou para João. E você, João, o que fazia na cidade? João respondeu rápido. Fui no hospital comprar remédio para o pai da Alice. Ele está muito doente, como vocês podem ver. Mas quando vi aquela loucura, os zumbis, tive que sair o mais rápido possível. Nem consegui pegar os remédios. James ficou em silêncio por alguns segundos. O dia amanheceu cinza. O silêncio da fazenda era pesado. João, James e Felipe partiram cedo. Foram numa caminhonete. Levaram armas e mantimentos. Quando se aproximaram da cidade, ficaram chocados. Tinha zumbi para todo lado. Pessoas abandonando tudo. A cidade não existia mais. Não havia polícia, nem bombeiros. Era um caos. Gente saqueando mercados para pegar comida. Outros roubando gasolina nos postos. O apocalipse tinha começado. Eles pararam perto da farmácia. Entraram rápido. James foi direto para os remédios. Pegava tudo o que achava importante.
analgésicos, antibióticos, qualquer coisa que pudesse salvar alguém. Felipe e João ajudavam, enchendo sacolas. James subiu numa escada para alcançar a parte de cima da prateleira. De repente, a escada escorregou. James caiu no chão. O barulho ecoou pela loja. Os zumbis que estavam na calçada ouviram e começaram a entrar. Droga! A luta começou. James pegou um taco de beisebol. Felipe tentou ajudar, atacando com o que podia. João avançava com o facão. Mas o barulho dos tiros só piorava tudo. Mais zumbis vinham, de todos os lados. Oh céus, que dor insuportável! Ai. Felipe foi mordido no braço durante a confusão. Não! Eles não tinham tempo. Correram para os fundos da farmácia. Saíram pela porta dos fundos. Entraram na caminhonete e fugiram dali. Eles saíram dali às pressas. James ficou prestando os primeiros socorros em Felipe, tentando estancar o sangue com as próprias mãos. João dirigia de volta pela estrada, com os olhos fixos no caminho. O motor roncava alto. Ninguém falava nada. Quando chegaram na estrada de terra, o coração de João quase parou. Zumbis. Muitos. Uma multidão inteira caminhando lentamente em direção à fazenda. Meu Deus, João sussurrou. Tem uma horda de zumbis na estrada. Vou cortar caminho pela mata. Ele virou o volante com força. A caminhonete sacolejava entre galhos, lama e raízes. Felipe gemia de dor no banco de trás. Minutos depois, finalmente chegaram à fazenda. A esposa de Felipe correu ao vê-los. Nossa, o que aconteceu? Ela gritou desesperada. Fomos atacados, João respondeu sem fôlego. Eu vou cuidar dele, disse James. E ele ajudou Felipe a sair do carro e os dois subiram às pressas para o quarto. Nesse momento, o senhor Oliveira apareceu. Venho, disse ele, nervoso. Eu tenho remédios, vou cuidar de vocês. Eles subiram para o andar de cima. João ficou do lado de fora, olhando para a estrada de terra. O que ele viu fez seu sangue gelar. Tem muito zumbi vindo pela estrada, João gritou. Eles estão chegando. E ao longe, os gemidos começaram a ecoar pela noite. João dirigia de volta pela estrada, com os olhos fixos no caminho. O motor roncava alto. Dentro da caminhonete, o silêncio era pesado. Quando chegaram na estrada de terra, o coração de João quase parou. Zumbis. Muitos. Uma multidão inteira caminhava lentamente em direção à fazenda. Meu Deus! Tem uma horda de zumbis na estrada. Vou cortar caminho pela mata. O volante virou com força. A caminhonete sacolejava entre galhos, lama e raízes. No banco de trás, Felipe gemia de dor. Ergueu o braço, mostrando a ferida. Eu fui mordido. Minutos depois, finalmente a fazenda surgiu à frente. A esposa de Felipe correu assim que os viu descer. Nossa, o que aconteceu? Fomos atacados. Ela se aproximou dele em choque. Minha nossa, você tá bem? Tá doendo muito. James interrompeu, tenso. Cala a boca. A gente pegou os remédios. Vou subir para o quarto cuidar dele. Seu Oliveira, seu remédio tá aqui. Vamos subir, eu cuido de vocês, disse o velho tentando manter a calma. Obrigado, filho. Você é uma pessoa boa. Eles subiram. João ficou parado na sala em silêncio. O que foi, João? Você tá quieto, só olhando pela janela. Reúne os meninos aqui. Alice chamou os filhos e respirou fundo. Tenho que contar uma coisa. Quando a gente estava vindo, vi um monte de zumbi na estrada de terra vindo para cá. O medo tomou conta da sala. Eles se movem pelo barulho e pela luz. A gente precisa apagar tudo e ficar em silêncio.
portas e janelas foram fechadas. As luzes se apagaram. Alguns minutos depois, João espiou pela janela. Os zumbis apareceram na estrada. Passaram direto, sem mudar de direção. Todos observavam em silêncio os corpos andando e gemendo. James desceu devagar. O plano tá dando certo? Tá sim. Meu pai tá bem? Tá dormindo, já tomou o remédio. E o Felipe? Tá bem, já enfaixei o braço. De repente, um grito rasgou o silêncio do andar de cima. Socorro! Socorro, meu Deus! Todos correram a escada acima. O velho Oliveira estava sendo atacado. Felipe já não era mais Felipe. O zumbi avançou, mordeu o braço do velho. João não pensou duas vezes. Pegou a arma. Um disparo. O corpo de Felipe caiu. A esposa dele desabou em choro. Meu marido virou um monstro. As crianças choravam. O medo dominava tudo. O velho Oliveira gemia, segurando o braço ferido. Ele te mordeu? Sim, eu estava dormindo. Quando abri os olhos, ele estava em cima de mim, os olhos vermelhos, rosnando. James se aproximou. Sério. Deixa eu ver isso. A gente vai ter que cortar seu braço. Você tá doido? Você viu o que aconteceu com o Felipe? Se não cortar, você vira também. João confirmou com a cabeça. É isso. Temos que fazer. Não, não. Eles o seguraram na cama. Não faz isso. Temos que fazer. O facão desceu. O grito ecoou pela casa inteira. Então, barulho de porta sendo quebrada, vidros estilhaçando. O som atraiu eles. James olhou pela janela e congelou. Uma multidão de zumbis vinha em direção à fazenda. Pessoal, acho que temos visita. Batidas na porta. Bate, bate. Todos paralisados. E agora?